Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta casa, lá Espírita Maria Dolores, que está nesse mês de março completando 7 anos de atividade, né? O dia exato da fundação é 25, então nós estamos hoje na véspera do nosso parabéns, né? Mas o interessante é que perceber como é gratificante, o tempo vai passando, os laços vão se fortalecendo, a gente vai aprendendo junto, né? E a casa aos poucos vai amadurecendo, porque não existe passe de mágica, né? A casa leva um tempo para se consolidar e nem sempre, como a gente já está há algum tempo nesse chão, nessa rodada espírita, a gente sabe que às vezes a gente começa um grupo e ele não vai à frente. Já comecei em alguns grupos, a gente tentou fazer, mas não foi adiante, outros permaneceram, né? E é preciso realmente dedicação, né? Assim, e especialmente muita união entre as pessoas, que é o que mantém o grupo funcionando bem. No momento que a gente perde esse caráter de união, as coisas ficam difíceis, né? Isso não só para a casa espírita, mas para qualquer atividade humana. Lógico que em outras situações, às vezes, pode até permanecer com os conflitos por conta do dinheiro que é envolvido, né? Do objetivo de lucro das empresas, que é muito natural que assim seja. Mas como na casa espírita o objetivo é realmente de aperfeiçoamento do espírito, né? As pessoas se melhorarem, não é forçar ninguém a se melhorar, mas é dar as oportunidades, dar o incentivo, o estímulo para que cada um encontre aquele ponto que mexa consigo e faça ele crescer. Então, isso precisa realmente de um clima de paz, de amizade. E os guias, para poderem ter um contato conosco, eles precisam encontrar em nós também esse clima de amizade, esse clima de respeito. Pois bem, então a casa espírita, o tempo vai passando, a gente vai fortalecendo esses laços, e hoje a gente está muito feliz, estamos recebendo o nosso irmão Washington, tá certo? O Washington, que é o presidente da Federação Espírita Pernambucana, veio com sua esposa e sua filha, e muito nos honra a presença. Temos também a visita de nossa irmã Mari, que é da Casa Chico Xavier, nossa amiga muito querida, uma casa muito ligada a nós, né? Nós temos assim uma relação muito forte. Nosso irmão Marcos, que vem lá de Gravatá, do Meimei, ele participa de um monte de casa lá, né? Mas o Meimei é o que eu encontro mais ele lá participando. Ele veio também nos visitar hoje, a gente fica muito feliz. Enfim, estamos no mês de comemoração, mas a comemoração sempre vai ser especialmente a Jesus, né? Que é Ele que é a inspiração de todos nós. Não há como se falar em Espiritismo sem falar em Jesus. É inconciliável. É Ele o nosso modelo e o nosso mestre. É Ele que nos inspira a nos tornarmos pessoas melhores. É Ele que nos dá o padrão de um homem de bem e de uma mulher de bem. É nele que nós nos miramos. Não no sentido de copiá-lo, de fazer igualzinho ao que ele fez, que não é essa a proposta. Mas Ele nos dá um norte. E aquele norte que Ele nos propõe, a gente se baseia nele e vai caminhando, do nosso jeito, com o nosso tempo, com as nossas possibilidades, com o nosso nível evolutivo. Cada um vai caminhando conforme está. Não se pode esperar de uma pessoa que está num nível, assim, iniciando, né, o seu conhecimento espiritual, a mesma coisa de alguém que já, por várias encarnações, já se dedicou, já estudou, já através das experiências diversas, já se aperfeiçoou. Então, a cada um é dado segundo suas obras. Então, e é mais exigido daquele que já avançou mais. Quanto mais o espírito avança, mais a gente exige dele. Do mesmo jeito que uma criança faz, derruba um copo, é uma coisa, mas um adulto derrubar um copo, ele já vai chamar a atenção da pessoa, né? A pessoa tomar mais cuidado. A criança está aprendendo, não é isso? Muito bem. Então, para a gente não se alongar muito, a gente vai fazer a nossa prece inicial, certo? E vamos ver hoje um tema que é maravilhoso, certo? Porque nós estamos no nosso aniversário, o tema central é o aprendizado transformador da Boa Nova. Ou seja, o quanto a Boa Nova, né, estimula a nossa transformação. Vamos ver esse papel. Mas o tema específico que nosso irmão Washington Pereira vai tratar é entre a ambição mundana e o amor divino, o dilema de Judas. Que tema, hein? Vamos entender um pouquinho melhor esse dilema de Judas. E esse tema é baseado na obra Boa Nova de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu vou pedir ao nosso irmão Marcos, por favor, que venha fazer a prece de luz.
Prezados irmãos, prezadas irmãs de Ideal Espírita Cristão, boa tarde a todos e a todas. Que a paz bendita do nosso amado e divino Mestre Jesus seja presente em nossas vidas, hoje e sempre. Amado Mestre Senhor, mais uma vez, a alegria contagia os nossos corações. Nos envolve a tua paz, o teu amor e a tua luz sublime, através dos teus mensageiros, trabalhadores da tua vida, Senhor, que aqui estão presentes, juntamente com as vibrações amorosas da nossa querida mentora da casa, Maria Lourdes. A ti agradecemos, Senhor, esta oportunidade abençoada, sublime, de aqui estarmos reunidos e unidos em teu santo nome, para o aprendizado da mensagem abençoada e libertadora do teu santo evangelho, a luz da doutrina espírita. Por tudo isso, a nossa eterna gratidão, Senhor, ao nosso Pai, Criador eterno, e a ti, Mestre amado, que tens, ao longo de todos esses milênios, trabalhado e servido à humanidade, procurando ajudar, amparar, assistir amorosamente a todos nós, teus irmãos, ainda na caminhada evolutiva. Por tudo isso, nos abençoa esta casa, a todos que aqui trabalham em teu nome e a todos que frequentam com o amparo e assistência amorosa e fraterna da espiritualidade amiga aqui presente. Muita paz, muita luz. E assim, meus queridos irmãos, pedimos permissão a Jesus para dar por iniciada a primeira parte dos nossos trabalhos. Então, vamos ouvir o nosso irmão Washington, que é da Federação Espírita Pernambucana, é o presidente atual, e muito gentilmente nos atendeu ao convite. E isso é muito bonito, porque a Federação tem esse cuidado de se aproximar das casas espíritas, e não é fácil atender as casas do interior, mas eles fazem esse esforço. Então, é com muita satisfação que a gente recebe o nosso irmão Washington. Uma palavra, então, nosso irmão. Boa tarde a todos. Agradecer da alegria de participar nesse momento com pessoas tão queridas, pessoas tão amadas. Vejo minha amiga Mari ali, né? Marcos aqui representando a cidade de Gravatá, Alain, que foi aquele que abriu as portas para a gente aqui de Tol para Caruaru, né? Através de Rinaldo Cândido, para que a gente possa chegar mais distante, né? Parabenizar a casa pelo seu aniversário, aos trabalhadores, arregassem as mangas, não desanimem nunca. A casa nunca começa lotada com 500, 600 pessoas. A casa às vezes começa com 2 pessoas. Os espíritos são muitos, certo? A gente não tem dúvida disso. E nós precisamos de casas como essa, abrindo portas para aqueles que passam na rua com seus dilemas, aqueles que estão a viver com as suas dificuldades, com o seu sofrimento, com as suas angústias. Nós estamos vindo da cidade de Garanhuns, onde ontem nós participamos também de uma palestra e hoje de um evento chamado Engaje, onde a equipe de artes fez uma apresentação, fez um trabalho, fez uma dinâmica de engajamento do trabalhador. E a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa estar junto. O trabalhador precisa compreender o papel da casa, o objetivo da doutrina espírita, que é nos transformar, que é nos melhorar, que é nos ajudar de fato a vencermos essas ambições tipo a de Judas, né? Essa perturbação mundana que às vezes acontece com a gente. Qualquer um de nós isso pode acontecer. Não nos cabe, de certa forma, julgar a cada um, a quem quer que seja, mas que a gente esteja sempre aberto, de coração aberto, para receber as pessoas, para ouvir, sem julgamentos e lhe dando a oportunidade de se expressar e de falar. E isso faz a diferença na vida das outras pessoas. O objetivo da doutrina espírita não é transformar as pessoas em espíritas,
mas transformar ele num homem de bem, transformar a criatura num ser moral, num ser ético, como consta no Livro dos Espíritos, na questão 629, onde Kardec pergunta o que é moral. Os Espíritos respondem a regra do bom proceder: procede bem aquele que faz o bem. Então, o objetivo da doutrina espírita é abrir as portas para espíritas, não há espíritas, ateus, porque os ateus também vão para a casa espírita, por incrível que pareça. Eles chegam de forma escondidinha, sorrateira, e adentram a casa querendo de fato descobrir se são ateus ou não. E depois eles terminam se descobrindo que são mais espíritas até do que os espíritas e vão trabalhar também. Isso é muito bom, né? Então, gente, o tema de hoje: entre a ambição mundana e o amor divino, o dilema de Judas. Eis uma pergunta: será que esse dilema também não é o nosso? Será que isso era só a preocupação de Judas? Muitas e muitas vezes nós vemos no meio da própria seara espíritas pessoas que trabalham apenas querendo ter projeção pessoal. Ele está mais preocupado em aparecer como pessoa do que em realizar como cristão que devemos ser realizando. E às vezes se aculturam, estudam, decoram frases, textos, palavras, recitam obras de forma magnífica, mas no momento adequado não tem de fato o sentimento para colocar em ação aquele seu conhecimento. Recentemente nós estávamos participando do Conselho Federativo Nacional e lá estava uma figura extraordinária chamada José Raul Teixeira, uma pessoa que fez a diferença na minha vida quando eu adentrei no movimento espírita. Ao chegar na federação, ele fazendo uma palestra, e ali ele, na sua fala, sem perceber, a mim mesmo deu os puxões na orelha, e graças a Deus eu mudei completamente a minha caminhada, e graças a Deus há cerca de 27 anos estou no movimento espírita. E Raul Teixeira, ele traz uma mensagem maravilhosa em poucas palavras. Ele disse que o mundo precisa de Jesus. Diante das guerras, diante dos conflitos, diante dos dilemas que o mundo nos oferece, o mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de Kardec, ou seja, o mundo precisa da doutrina espírita. Não no cérebro apenas, mas acima de tudo no coração. Então nós precisamos entender o objetivo da doutrina espírita e fazer com que nós, ao adentrarmos a esse manancial que ela traz para nós de esclarecimento, na condição de consolador prometido, daquele que vem relembrar os ensinamentos do Cristo, e nós de fato vivenciá-los. É isso que o Cristo espera de nós, despojado de todo interesse transitório, de todo interesse material. E muitas vezes a gente se depara com situações, com solicitações, com desejos que chegam até nós, na casa que nós trabalhamos, e a gente fica a observar que aquilo não faz bem a ninguém, nem a doutrina espírita, nem a Kardec, e muito menos a Jesus. Porque a pessoa quer apenas uma projeção. E era aquilo o interesse de Judas. Embora fosse considerado um dos amigos de Jesus, porque de fato ali haviam cerca de 3 públicos perto de Jesus, aquele povo que ficava mais distante a ouvir, sem compromisso nenhum. Havia os 70 que eram um pouco mais próximos, e havia os 12, e entre eles Judas. Judas era aquele que veio da Judéia, e que dizem alguns historiadores, conforme consta na revista Super Interessante de maio de 2006, que Judas era uma espécie de tesoureiro. Eu tenho uma preocupação imensa com o tesoureiro do movimento, ou dentro da casa espírita, porque às vezes ele se preocupa tanto em guardar o dinheiro e deixa de realizar o que tem que realizar. Porque aquilo que adentra não é nosso, a gente tira os custos e o resto a gente transforma em benefício daquele que mais necessita, não é? Das mais variadas formas. Então dizem que Jesus era um dos que Jesus mais confiava nele. E quantas pessoas que caminham com a gente, que a gente confia,
que a gente quando menos espera, acontece como aconteceu com Judas. Porque nós somos ainda seres imperfeitos, conforme o nosso irmão Alan disse, nós não damos salto. A lagarta rasteja enquanto não cria asa, então nós estamos nesse processo de rastejamento, nessa caminhada. E Judas terminou sendo uma figura, de certa forma, desprezada, não é? Desprezada por aquilo que foi trazido, e ficou colocado como a condição de um grande traidor. Eu lembro que quando eu era garoto, que frequentava a igreja católica, eu carregava uma raiva tão grande de Judas. E depois que a gente vai entender o que a doutrina espírita traz para nós, que há uma programação, que Jesus é o governador espiritual da terra, que ele, como enviado de Deus, uma vez que Deus, uma folha sequer caia sem a permissão de Deus, e se Deus confiou todo esse manancial, todo esse arcabouço, toda essa estrutura do qual nós fazemos parte, nada acontece sem que Jesus saiba, nada acontece sem que Deus esteja envolvido. Então havia toda uma programação, para que aquilo acontecesse como aconteceu. Não seria diferente, porque no mundo em que ainda os interesses transitórios e passageiros eram tão ferrenhos, as coisas não poderiam acontecer diferente. A tal ponto de que alguns historiadores dizem que Judas, nos evangelhos canônicos, ele chega a ser citado apenas cerca de 15 vezes, e a maioria das 15 vezes como uma pessoa não grata. Eu lembro que alguns anos atrás, quando adentrei a doutrina espírita, um amigo nosso que já se encontra no mundo espiritual, eu digo que ele foi meu tutor na doutrina espírita, ele foi meu facilitador do estudo. Ele trouxe uma obra para que eu lesse, chamado Os Evangelhos que Incomodam, de Padre Antônio Prosato, acho que é um padre italiano, e ele dizia: Judas também foi traído, porque todo mundo sabia que Judas estava equivocado, mas que cada um que também tinha o interesse de estar em primeiro lugar, não conversou, não dialogou como devia ter dialogado com Judas. E Judas era um homem de conhecimento. Judas veio da cidade de Cariote, ou Cariote, e depois chamado Iscariotes, e ele era uma pessoa que tinha condições intelectuais, porque era uma região, como vamos dizer, de pessoas alfabetizadas, enquanto que a região que Jesus estava, na Galiléia, nem tanto. Eram pessoas mais rudes, não é? E Judas, segundo alguns historiadores, era uma pessoa que possuía haveres, tinha uma certa liderança no meio qual se encontrava, e foi convidado por Jesus a fazer parte daquele grupo. Então, para Jesus, Judas também era uma figura importante. Foi ele que escolheu. Judas, inclusive, segundo a revista Super Interessante, caberia a tarefa de abrir o caminho para que Jesus se fosse chegando também na Judéia. Todos esses apóstolos de Jesus, eles iam sempre antes de Jesus, levavam a mensagem de que Jesus estava chegando, faziam ali as suas pregações, faziam curas, traziam as curas àqueles que foram chamados de milagres por algumas denominações cristãs, e abriam. Quando Jesus chegava, aquela multidão já estava esperando, e ali Jesus trazia a sua mensagem imortal do amor, transformando vidas, acordando aqueles que se encontravam adormecidos em estado de letargia, onde ali a maioria arregaçando as mangas, saindo daquela condição amansando. Então caberia a Judas levar essas pregações à Judéia e, logicamente, abrir o caminho. Lógico, não é que Jesus não pudesse ir, mas Jesus era um ser inteligente. Ele organizava as coisas, estruturava de forma que pudesse alcançar, porque só teria 3 anos para realizar tudo que ele realizou. Então, para que a mensagem de fato permanecesse e ficasse, ele distribuía ali os seus apóstolos e até os seus discípulos
levando, não é, o conhecimento das pessoas da sua vinda, da sua chegada. E há mais de 2000 anos nós estamos notícias dessa vinda, dessa chegada de Jesus, e ainda continuamos um tanto quanto esquecido da sua mensagem de amor, dessa sua mensagem de luz que nos liberta das trevas, dessa sua mensagem de amor que transforma as nossas vidas. Porque ainda estamos, como Judas, mais preocupados com os interesses transitórios, com os interesses passageiros, do que de fato com o espírito imortal, que avança. Desde o momento em que foi criado por Deus, tem essa finalidade, tem esse objetivo de avançar, esse objetivo de ser luz e de irradiar em todas as direções, iluminando a vida daqueles que ainda se encontram nas trevas, dominados pela ignorância, dominados por sentimentos negativos, por ódios. E falava que Jesus assim determinava que seus apóstolos pudessem levar o conhecimento da sua passagem naqueles ambientes. Então você percebe que Judas era um daqueles que, conforme o seu evangelho, embora tenha sido considerado apócrifo pela igreja na época, mas era também uma criatura que, como líder, tinha os seus seguidores. Que, como líder, também tinha os seus seguidores. E eis uma pergunta que nos foi feita ontem à noite, que depois que terminamos o trabalho lá em Garanhuns, veio uma pergunta: sem Judas não haveria crucificação? É uma pergunta, porque eu acredito agora próximo vai ter a Semana Santa, vai ter a malhação de Judas, não é? Eles simbolicamente malham Judas. Mas será que sem Judas não haveria a crucificação? Então, o que está escrito, conforme nós vemos em Mateus, no capítulo 26, 24, o que Jesus diz: em verdade, o Filho do Homem vai ser vai ser crucificado, como acerca dele está escrito. Ou seja, Jesus já falava, independente de Judas. Acho que Jesus escolheu Judas, o mais inteligente, vamos assim dizer, para mostrar que nós somos falíveis, que nós podemos cometer erros, que nós podemos cometer equívocos. Embora dotado de um conhecimento maravilhoso e fantástico, quem é que se pode dizer que não comete erros, que não comete equívocos? E aí continua Jesus: mas ai daquele, porque o Filho do Homem é traído, melhor fora que não tivesse nascido. Sabia que aquilo ia acontecer, aquilo estava naquela programação. Mas eis uma pergunta: será que nós temos sido fiel a Jesus como devíamos ser? Será que a partir do momento em que nós cometemos injúrias e violências um com relação ao outro, também não estamos traindo Jesus? Porque nós ficamos às vezes a pensar da traição no fato em si, no aspecto material da coisa. Mas quantas e quantas vezes, a partir do momento em que nós ferimos a lei de Deus, desse Pai que nos ama, desse Pai que possibilita todas as oportunidades para nós, quando nós ferimos as suas leis, logicamente nós estamos traindo a Jesus, que deu a sua vida por todos nós, desse ser multissecular. Se nós imaginarmos que a Terra tem cerca de 7 bilhões de anos, e a Terra foi construída por Jesus, conforme encontra-se lá no prólogo de João, no primeiro capítulo do Evangelho de João, ao estudar nós vemos que ele estava com Deus e Deus estava com ele, e nada do que foi feito sem ele se teria feito. Ora, há mais de 7 bilhões, Jesus, com as bênçãos de Deus, amparado por outros espíritos crísticos, destaca da nebulosa celeste uma massa um pouco disforme e constitui isso, essa maravilha que é o planeta Terra, essa casa que nos acolhe. Então Jesus desce, materializa-se no meio de nós, trabalha
a importância de desenvolvermos os sentimentos divinos que habitam dentro de cada um de nós, desde o momento em que nós fomos criados. E Ele escolhe ali aqueles que poderiam espalhar, divulgar a sua mensagem de forma que ela ficasse na terra, no meio de nós. Será que sem Judas não haveria crucificação? Será que nós, com os nossos comportamentos, às vezes não cometemos os mesmos equívocos, não traímos a Jesus, esse ser muito secular, como nós estamos a dizer, que desde aquela época, há mais de 7 bilhões de anos, já era um espírito crístico, quando ele aqui doando-se com todo o amor possível por nós infringimos as leis de Deus. Jesus sabia inclusive, conhecia Judas, sabia das suas intenções, como sabe das nossas. A gente não pense que Jesus não sabe das nossas intenções, que Deus não sabe, porque conforme diz a doutrina espírita, nós estamos cercados pela nuvem de testemunhas. Então nada ficou oculto, nada, absolutamente nada. E há uma passagem que antes da crucificação, antes aqui de chegar na obra em si, no livro Boa Nova, onde Judas chega perto de Jesus, porque Jesus um pouco antes diz: faz o que tens que fazer. Um pouco antes Jesus diz a Judas: Judas, é na hora, acho que já está na hora, eu agora quero subir para de cima, ver se eu consigo fazer algo mais. Não que eu não possa fazer tudo o que eu quero aqui, mas de lá de cima talvez eu consiga e tudo. Então realiza. E Judas chega perto de Jesus e ele diz: amigo, por que estás aqui? E é uma reflexão: qual é o nosso propósito? Qual era o propósito de Judas? Quais são as nossas mais íntimas intenções em nossas ações? São coisas que ficaram para lá, mas que nós podemos trazer para cá, para a nossa vida, para a nossa realidade. Quais são de fato as nossas intenções ao transitarmos com a mensagem de Jesus em todos os momentos? Nós vimos que no passado houveram as guerras religiosas, que inclusive mataram mais de 50 milhões de pessoas, utilizando o nome de Jesus e dizendo-se assim em nome de Deus. E que, por incrível que pareça, ainda hoje as coisas não estão tão distantes, ainda continua se matando em nome de Deus. E às vezes as pessoas pegam, abrem um texto da Bíblia, abrem um texto do Evangelho e traz uma justificativa que é de entristecer para realizar os seus interesses pessoais, particulares, e não de fato fazer aquilo que nós devemos fazer. Então são reflexões que nós queríamos fazer. Jesus queria, na verdade, era que Judas pensasse e respondesse a si mesmo. Será que Jesus não quer que nós pensemos também e respondamos a nós mesmos? Quais os nossos propósitos? Qual o objetivo de nós ao abraçarmos a doutrina espírita? Qual o objetivo de nós ao abraçarmos a mensagem de Jesus, a mensagem cristã? Talvez Jesus tenha deixado tudo isso para que depois nós, na condição de espíritas e responsáveis pela divulgação da sua mensagem de forma clara e objetiva, venhamos a refletir acerca da nossa vida na terra. Diz ainda Jesus, lá no Mateus, no capítulo 26 e 25, aquele que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. Jesus sabia daquilo. Mas aí a reflexão que a gente tem que fazer: quem é que coloca a mão no prato com a gente? É o que está do lado de fora ou o que está do lado da gente? É aquele que caminha com a gente. Mas nem por isso nós podemos desistir de estar com o prato cheio, oferecendo, ofertando, entregando essa mensagem que renova e que restaura o espírito mortal. De forma alguma, mesmo com pedradas que às vezes aquele que representa uma instituição, uma casa, leva, não deve desistir.
Estou aqui com representantes de casa, na condição aqui também estou representando uma casa. E às vezes nós somos assediados e que não cedemos a essas coisas do mundo, a essas ambições mundanas, somos tidos como radical. Somos tidos como radical, como duro, como de partido tal, de partido A, de partido B, de partido C, de direita, de esquerda. Em doutrina espírita nem tem direita, nem tem esquerda. Tem doutrina espírita porque ela está acima disso. Ela está acima disso. Só há uma coisa que é, de certa forma, muito importante na doutrina espírita. É aquilo que está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que por acaso ele encontra-se no meio da obra, fora da caridade não há salvação, está ao alcance de todo mundo. E nós não podemos dizer caridoso quando fazemos distinção de raça, cor, credo ou partido político, de forma alguma. Então a mensagem de Jesus é que ele diz: aquele que comigo põe a mão no prato, ele me entregará. Aquele que me entregará, aquele que está perto, às vezes é um familiar, aquele que comungou comigo, aquele que tem acesso aos ensinamentos e que estava em convivência, amigos, familiares. É aquele, quem sabe, aquele trabalhador que há tanto tempo estava na casa se apropriando dos valores e da mensagem, e simplesmente porque não alçou o cargo de presidência, sai da casa falando mal. Isso acontece. Eu recentemente estava numa casa, a casa tinha cerca de 15 ou 20 pessoas trabalhando, e houve uma eleição, então a chapa que perdeu, todo mundo foi embora, e a casa ficou só com a metade. E aí, eu lembrando disso, eu vejo aqui a reflexão trazida, né, que Jesus, inspirado aqui por Humberto de Campos, Chico Xavier, bota no papel, né, e que às vezes a gente se deixa levar pela vaidade, pelo orgulho, né, pelo egoísmo, e perde uma oportunidade fantástica. Eu lembro que meu pai, quando criança, ali na cidade de Serra Talhada, distrito de Bonão Sotero de Belmonte, ele dizia: um cavalo não passa selado da mesma forma 2 vezes no mesmo lugar. E às vezes as pessoas desperdiçam essa oportunidade de contribuir, de servir, de ser útil, não é? E lá em Betânia, João ainda faz uma reflexão acerca do comportamento de Judas, que nós também precisamos refletir, não é? Onde aquela mulher entra e vai lavar os pés de Jesus com o alabastro, aquilo era caríssimo, e Judas, não é, fica preocupado: por que fazer isso? Não seria melhor que tivesse vendido por 30 denários, quando ele por 300 denários, quando ele entregou Jesus por 30? Por 300 denários para que nós dessemos comida aos pobres? Mas será que era essa a intenção dele? Porque às vezes a gente pensa muito em guardar, em acumular, enquanto que outros batem à nossa porta, necessitado, extremamente necessitado, e nós não fazemos aquilo que temos que fazer. E João, aí no seu Evangelho, no capítulo 12, no versículo 25, diz: por que não se vendeu este perfume por 300 denários para dar aos nossos pobres? No versículo seguinte, João, desde a preocupação de Judas, não era com os outros. Judas estava preocupado com o poder temporal, com o poder transitório, com o poder passageiro, com aquilo que vai ficar aqui, na terra, no mundo das formas, como dizia meu querido Edson Caldeira, ex-presidente da federação. E às vezes a gente não se dá conta disso. E aí lá no livro Boa Nova, aqui no capítulo 5, na lição 5, tem uma passagem também interessante, que diz Jesus, quando o Judas ali, Iscariotes, com ele, que despertando antes de todos os companheiros daquelas profundas emoções, das recomendações que Jesus tinha feito, de avançarmos em amor, de avançarmos em bondade, de ser fiel às leis de Deus. Aí Judas vai e pergunta: Senhor, nossos planos são justos e preciosos, entretanto é razoável que consideremos que nada podemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. De fato, a gente precisa
de manter a instituição, tem uma estrutura física, que nos acolhe, que nos abriga nos tempos de hoje. Naquela época a gente podia chegar em qualquer lugar e parar debaixo de uma árvore e abrir um evangelho e falar. E não tinha risco nenhum. Mas hoje as coisas são diferentes. Mas Jesus contemplou serenamente e redarguiu: será que Deus precisou de riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Às vezes nós queremos mais do que o que precisamos para realizar. E às vezes queremos realizar as coisas, inclusive, e nem combinamos com a espiritualidade que nos dirige. Será que isso vai ser de fato bom? Será que isso vai ser de fato esse instrumento de renovação e de transformação? E Jesus diz: em mãos que não saibam dominá-la, o dinheiro é um instrumento útil, mas em mãos que saibam dominá-la, o dinheiro é instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com seus infinitos recursos. Às vezes a pessoa só quer um abraço, um aperto de mão, um sorriso sincero. Às vezes a pessoa só quer ser acolhida. E às vezes a gente pensa em outras coisas, em outras formas, até mesmo para tentar se ver livre do problema e se avizinha com aquele outro que se aproxima de nós. E aí, em meio a essa surpresa geral de Jesus, ele continuou: no entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda no mundo, eu não posso desprezar o primeiro alvitre das contribuições para comigo na edificação do reino de meu Pai no espírito das criaturas. Não podemos desprezar por hipótese alguma a oportunidade, a possibilidade que temos de instalar o reino de Deus em nossos corações e levar com que o outro desperte para instalar também no seu coração o reino de Deus. Eles organizam tua bolsa de cooperação e guarda contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. E essa era a preocupação de Judas. A preocupação de Judas era exatamente tomar o poder. Ele não compreendeu que a mensagem de Jesus é aquela que nos liberta do sofrimento e da dor, que o seu reino não é um reino de dor, de sofrimento, de perseguição. Pelo contrário, é um reino de paz, é um reino de luz. Não é um reino passageiro e temporal, como nós vemos as pessoas em seus respectivos castelos. E Judas ainda lá no final diz: Senhor, a bolsa é pequenina, mas ali aconteceu a primeira coleta, né? As contribuições que foram feitas para que eles continuassem a sua jornada. E Judas diz: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Jesus, atento, fitou serenamente e retrucou no mesmo tom, um tom profético: sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Que às vezes a gente se entrega a valores materiais, dá vida, e aí a gente cai naquilo que Jesus dizia: de que adianta ganhar o mundo e perder a vida. Eu não esqueço nunca que certa feita, conversando com um amigo lá na federação, e lá chegava uma senhora, eu já contei essa história algumas vezes, e ela, transtornada por a vida que estava levando, uma pessoa de uma capacidade financeira extraordinária, como dizemos assim, milionária, não sei nem se milionário mais está em voga, deve ser milionário, né? E ela dizia que não conseguia ser feliz, e que tinha saudade da época que não tinha aqueles recursos, o qual ela podia andar livremente na praia, onde ela podia ir ao supermercado, onde ela podia andar na rua direita, na rua das calçadas, no centro da cidade, na Ponta da Boa Vista. E hoje ela estava presa, enclausurada, com medo de ser sequestrada, com medo de tudo e de todos, até daqueles que lhe cercavam, porque de fato ela não sabia quais eram os interesses. Será que ela estava pensando que aqueles que estavam do seu lado não eram Judas? São coisas que às vezes Jesus traz para nós. Sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo não permitas, Deus, que tu não sucumbas ao seu peso. Às vezes não precisa ser muito, às vezes com pouco a gente termina, né, cometendo equívocos, a gente começa a cometer equívocos. No livro, na obra Luz Acima,
Quando Jesus abençoava Zaqueu, Judas ali estava a criticar. Na mensagem lá do livro A Luz Acima, diz que Judas criticou porque Jesus abençoou Zaqueu. E ele reclamou, diz: esse homem é um publicano e pagará mais tarde. Ele esqueceu dele. Ele esqueceu da sua condição de espírito imperfeito. Exerce a avareza sórdia e ainda pretende o reino divino. Enganará o mestre? A mim nunca. Será que nós enganaremos a Jesus? Jesus viu sinceridade em Zaqueu. Zaqueu, apesar de ter grandes bens, sentia dentro de si um vazio existencial que lhe causava dores profundas na alma. E ele avança contra a multidão para tentar ver Jesus, e quando come impedido por causa da sua estatura física ser muito pequena, ele não desiste. Ele sobe naquele sicômoro, naquela árvore, e lá, ao avistar Jesus, diz: Zaqueu, desce daí, que hoje eu preciso estar contigo. E esse mesmo convite Jesus fez aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e faz a nós. É preciso que nós também tenhamos coragem de subir na árvore da vida e fazer valer a pena a nossa existência aqui no mundo que nos acolhe. Fazer valer a pena a vinda de Jesus, dele ter descido das mais altas esferas, trazendo a sua mensagem de amor, falando de um Deus, um Pai que nos ama e que nos oferece a oportunidade de, através do nosso esforço, construirmos a nossa felicidade. Mas o Judas não subiu na árvore como Zaqueu, não se despojou do orgulho, da vaidade que nos é muitas vezes peculiar. Zaqueu, apesar dos valores e dos bens que tinham, compreendeu que precisava mudar e que de fato mudou, a tal ponto que Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Ou seja, ele consegue se libertar de tudo aquilo que lhe fazia sofrer, que lhe fazia um espírito de sofrimento e de dor. Lá na obra também, Lázaro redivivo, ele traz aí Jesus a mostrar todo o potencial divino, mas mostra Judas, um ambicioso, obcecado, que vai procurar Caifás, mas interessado, né, com as suas paixões, como já falamos, em governar, aproveitando o conhecimento de Jesus. Tentava resolver os problemas perante as forças políticas do tempo. Quantas vezes nós não vemos isso? Inclusive pessoas que se dizem religiosas apenas preocupar com suas políticas, apenas para, como dizem, ganharem votos e ocuparem cargos. E o que é lamentável, vão às vezes às tribunas e falam em nome de Deus, falam em nome de Jesus e simplesmente não honram o compromisso que assumiram com ele. Então ele valia-se ali naquele momento de pessoas importantes. Ele tentava ali movimentar Jerusalém para que ele pudesse tomar o centro do povo israelita, né, consolidando-se assim no poder, e conforme diz a obra aqui, que ele restauraria, né, todo o poder de volta a Jesus. Então, na narrativa do livro Boa Nova, narra que Jesus, ao adentrar Jerusalém, é recebido com uma chuva de flores. Judas, vendo toda aquela multidão, diz: a hora é essa, porque ele foi aplaudido. Uma multidão, centenas de milhares de pessoas estavam a receber Jesus. E Judas Iscariotes, né, ali começa a dialogar daquele momento, depois daquela chegada de Jesus, e ele vai conversar com Tiago, filho de Zebedeu, e ele diz dessa forma, que deixava transparecer e que fulgurava ali, embora em Tiago aquela luz serena, em Judas transparecia aquele interesse, aquela inquietação íntima. E ele diz, Tiago vai e chama ele e diz, conversa com Tiago, e Judas exclama dizendo: entre ansioso e atormentado, tu não achas que o mestre é demasiadamente simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo, eleito de Deus? Será que só ele é eleito de Deus, o povo de Israel?
Será que há um Deus de Israel, não há um Deus de Brasil, não há um Deus de Pernambuco, não há um Deus de Caruaru? Será que não é o mesmo? Não é o mesmo que está no Maria Dolores, que está na Casa Chico, na Associação Municipalista Espírita, em outras e outras casas, na igreja? Então, muitas vezes, nós criamos essas situações e esses condicionamentos e terminamos, muitas vezes, cometendo equívocos. Se Jesus dizia da importância de sermos misericordiosos, de sermos bondosos, quando Ele lá nas bem-aventuranças nos convida a avançarmos, Judas não compreendeu. Será que Ele não está sendo bonzinho demais para quebrar esse jogo tirânico? Como se que através da força e não da persuasão era que nós haveríamos de mudar o mundo. Pela força nós não conseguimos mudar nada, a não ser uma pedra de um lugar para o outro. Mas as pessoas não, por hipótese alguma. As pessoas se modificam pela persuasão, pelo poder que carrega consigo também de transformar-se. E Tiago ali replicou, interpelando, que poderias admitir o mestre. Será que o mestre traz consigo essas disposições destruidoras de um guerreiro do monte? Ele traz de volta Judas. Jesus não veio aqui, o mestre, na condição de um guerreiro com essa disposição destruidora, não. Pelo contrário, ele veio na condição de uma criatura que nos ama, a personificação do amor de Deus no meio de nós. As suas disposições são exatamente de nos mostrar o caminho. Por isso ele se apresenta como o guia e modelo da humanidade. Mas Judas, contudo, ele diz: eu tenho a impressão que o Messias não considera as oportunidades. Ele tinha visto Jesus chegar, ser aplaudido, uma multidão imensa. Tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas. Os doutores da lei aqui para nós e para o povo da rua todinho não faziam nada a não ser pregar. Só tinham conhecimento, mas não colocavam o sentimento em ação. Então os doutores da lei, vendo que Jesus, despojado de todas aquelas indumentárias que os doutores da lei carregavam consigo, mas de forma simples, vestido naquela túnica nupcial, do qual não tinha nenhuma costura, porque trazia em si a humildade, a simplicidade, o amor, a falar, a tocar corações, e eles, com medo de perder logicamente público, ficaram preocupados e ali trazem essa crítica àquilo a Judas, que também, quem sabe, pensava como eles. Sempre levar a efeito essas pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Dizia que a mensagem de Jesus era sempre levada às pessoas ignorantes e desclassificadas. Fico lembrando daquela mensagem de Jesus: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. E bom que às vezes a gente pensa que nós é que somos os sãos. Nós somos o supra-sumo. E por isso que Jesus chama a atenção ali do doutor da lei. Eu não vim para os sãos, mas eu vim de fato para aqueles que querem ser curados, aqueles que querem ser transformados, aqueles que querem de fato se melhorar, que querem progredir, que embora não conheçam a mensagem como vocês, mas querem se renovar, querem se transformar em outra pessoa. São frases que muitas vezes a gente precisa se ligar a ela. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo, dizia assim Judas. Será? Se que ao longo de 2000 anos, Jesus, com seu poder de persuasão, enfrentando aqueles que oprimiam, e enfrentando aqueles que ainda hoje oprimem, nós já temos o conhecimento do seu potencial divino, do seu desejo, sabemos que Ele é o governador espiritual da terra, ainda não conseguimos nos convencer. Imagina aqueles que desde o momento em que, habitando o planeta Terra,
já na condição humanizada, passaram a guerrear entre si. É preciso que Judas, de fato, dominado por esses interesses, ele acordasse. E ali Tiago, o filho de Zebedeu, diz a ele: sempre Israel teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, não vem efetuar a verdadeira evolução, edificando o reino de Deus no coração das almas. Não só nos templos, no coração do Espírito imortal. Bem-aventurados puros de coração, porque deles é o reino de Deus. Da necessidade de nós nos despojarmos de tudo aquilo que faz de nós ainda espíritos sofredores, de nos despojarmos daqueles interesses que às vezes nos prejudicam e não nos permite avançar tanto. E o interesse de Judas, os conflitos de Judas, ainda hoje permeiam a sociedade da qual nós fazemos parte. Os interesses ainda continuam praticamente os mesmos. Alguns já conseguiram avançar, já compreenderam que somos espíritos imortais passando por uma experiência no corpo físico e não no corpo físico passando por uma experiência espiritual. Nós não somos daqui. Nós aqui estamos, conforme no livro dos Espíritos, uma das suas questões, diz que o objetivo da encarnação não é só expiação e provas, mas acima de tudo também contribuir com Deus no processo da evolução do mundo do qual nós fomos colocados. E nós assim fomos criados, simples, ignorantes quanto ao conhecimento, mas todos carregando conosco a perfectibilidade, ou seja, a capacidade de atingirmos a perfeição. Então nós precisamos entender que, embora tenhamos todas as possibilidades de agir no mundo material, de não nos deixar, assim como Judas, dominado pelos interesses transitórios, desperdiçar essa oportunidade ímpar que nós estamos tendo. Essa oportunidade de nos melhorarmos. De Judas, poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e as atenções dos homens poderosos? Será que nós precisamos, de fato, desses homens poderosos que se colocam nas condições de governabilidade? Embora nós precisamos de quem governe, mas nessa postura que tem sido adotada nesses homens, será eles que nós precisamos deles? Que bom que às vezes a gente discute no meio espírita, que às vezes pessoas que governam, pessoas que dirigem, pessoas de dotado potencial de conhecimento científico e entre outros, às vezes querem trazer o seu conhecimento para dentro da doutrina espírita e não querem levar a doutrina espírita para a sua vida. E o objetivo de Jesus ter enviado o Consolador prometido é exatamente de levar a mensagem de Jesus para dentro da nossa realidade, da nossa vida, das nossas ações, das nossas tarefas. Na condição de médico, ser um médico de fato cristão, espírita. Na condição de advogado, delegado, economista, tesoureiro, seja o que for, onde quer que estiver trabalhando, gari, onde quer que estejam fazendo, realizando, colocar a mensagem de Jesus lá. Porque até agora os poderosos da terra não têm de fato realizado aquilo que foram convidados a realizar. Estão dominados como Judas pelo poder temporal, passageiro, transitório. Ao invés de chamarem a atenção para que nós vivamos em paz, são os poderosos que estão por trás, construindo as guerras, destruindo vidas, ferindo as pessoas. E Jesus não veio aqui para isso. E é isso que Tiago chama a atenção. Em quem haverá mais poderoso do que Deus e de quem o mestre é o enviado divino. Nós precisamos de Jesus, como eu falei no início da mensagem de Raul Teixeira. Precisamos de Jesus no coração e não no cérebro. Não que nós não tenhamos cérebros para pensar, para fazer, mas nós precisamos colocar sentimento nas nossas ações. Nós precisamos realizar tudo aquilo que nós precisamos realizar.
Nós precisamos de corpo e alma nos entregar a mensagem. E Judas assim ainda retruca com Tiago, ele diz: eu não concordo, creio que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém que governam o destino. Acompanhe o mestre em suas pregações. Jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. Jesus se preocupava com todos, mas aqueles homens altos colocados na vida que ele dizia, se distanciavam de Jesus, porque eles eram interessados em ritos, em maneiras de se vestir e de andar. E Jesus era preocupado com a maneira de pensar e de viver intimamente de cada um de nós. Essa era a preocupação de Jesus. Tiago diz: Jesus, porém, já nos esclareceu que o reino de Deus não é desse mundo. Não é desse mundo onde tanto se mata, onde tanto se fere as leis, onde tanta corrupção é praticada, das mais variadas formas. Nós não vamos falar só daqueles que estão na classe dos que governam, mas daquele que corrompe a lei, ferindo, maltratando, surrupiando, atropelando o outro às vezes para tomar o seu cargo. Judas não compreendeu de fato a mensagem de Jesus. Daí os seus conflitos entre o amor a Jesus e o interesse pelo poder, por aquilo que passa. E quantas vezes nós não vemos nas nossas próprias lides diárias do movimento espírita, por exemplo, pessoas que apenas estão, como de fato eu já falei, interessadas em se promover. Inclusive publicam livros, obras e vendem. E simplesmente com aquela recomendação que tem no Evangelho, escritores, literatos, artistas, desenhistas, pega parte do que tu arrecada e dá àquele que nada tem. Leva um pouco do teu conhecimento àquele que ainda não tem. Possibilita o outro também ter condições de ter isso que tu tem, ainda que de forma menor. E quantas vezes nós não vemos, inclusive no nosso meio, maravilhosos eventos caríssimos, ingressos de 300, 400, 500 reais, e aí eu fico pensando, o espírita que não tiver dinheiro não pode ir num evento daquele, não vai se salvar. Se for por esse caminho, é um grande equívoco. Nós temos que tornar as coisas acessíveis. Nós temos que tornar a mensagem de Jesus ao alcance de todos. E o que é pior, que às vezes as pessoas batem palma e nem percebem que aquilo é uma outra forma de exclusão. Uma outra forma de exclusão, porque aquele que não tem, não pode ouvir a mensagem. E aquele que tem, é o que pode. Nós não podemos pensar mais dessa forma. Nós não podemos, lógico, temos que realizar, tem que ter um custo, lógico, mas tirar, como diz Jesus, cuidado, que a bolsa é pequena, mas tu pode cair com ela, como ele recomenda a Judas. Te preocupa apenas com o que é necessário e não aquilo que extrapola de fato o que é necessário. É preciso que a gente acorde, que a gente veja o que nós estamos fazendo. Judas diz: vemos o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor, então nós precisamos todavia impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial. Esse não era o propósito de Jesus. Esse não é o propósito de Jesus. O propósito de Jesus também, conforme nós sabemos aqui como espírita que somos, que aquele que adentra aqui a casa espírita, não é que nós o transformemos em espíritas, mas que o transformemos em seres melhores, independente da religião que ele professa. Eu, quando participando certa feita na instituição, fui facilitador do estudo sistematizado. Eu tive a oportunidade de ser facilitador de um padre que deixou de ser padre, porque tinha mediunidade e a igreja não aceitava. E ele foi para lá para se apropriar do que a doutrina espírita trazia acerca da mediunidade, que ela não é uma criação da doutrina espírita, sempre existiu e sempre vai existir, e que está em todas as denominações religiosas, embora a doutrina espírita é que melhor fale.
Tivemos a oportunidade de ser facilitador de uma pastora que há 20 anos não encontrava um lenitivo para o seu espírito. E com o desencarne de seu marido, ela acordou e pegou a obra O Nosso Lar de André Luiz. Isso aqui eu vi alguma coisa que possa me interessar e me libertar. Porque enquanto lá eu estava, eu preocupava-me apenas com a prosperidade material que é pregada muitas vezes. E não se preocupava com a prosperidade do espírito, com o avanço. Saiu da condição do Judas e passou de fato para a condição do cristão, de avançar. E é essa a proposta de Jesus, é convencer a nós, pelo sentimento, pelo amor, pelo entendimento que nós devemos ter, que somos filhos de Deus, cheios de luz, e que precisamos fazer essa luz brilhar. Nós não precisamos das coisas materiais, como muitas vezes acontece na nossa vida, de destruirmos todas essas possibilidades que temos de ser felizes, apenas querendo juntar coisas. A tal ponto que um dia eu estava lendo uma revista do Dalai Lama, e ele lá dizendo: eu não entendo os homens, e essa mensagem transitou nos meios digitais, passam a vida juntando dinheiro, trabalhando, matando-se para juntar o dinheiro, e quando chega lá no final, vai viver o resto da vida gastando dinheiro para ver se tem vida. A proposta de Jesus é que nós tenhamos vida, vida em abundância. A proposta de Jesus é que nós, assim, abracemos a sua causa de amor imortal, que nós doemos o que há de melhor em cada um de nós, e todos nós temos a possibilidade de fazer a caridade. Seja rico, seja pobre, seja onde quer que estejamos, nós temos condições de fazer a caridade. Porque a gente tem uma visão simplista de achar que a caridade é apenas o fato de dar coisas. Isso também é importante, principalmente para aquele que bate à nossa porta, às vezes precisando de alimentar-se para manter a estrutura física, do qual o espírito, por ela, se movimenta e progride. Mas a caridade de vestir quem está nu, de chegar junto de quem está doente, de abraçar aquele que precisa de abraço, essa é uma das maiores caridades e que está ao alcance de todos nós. Nós não precisamos simplesmente de dispor de nenhum recurso material para isso, mas de sentimento e de amor. Então o que Jesus trouxe para nós é que nós, na condição de espíritos, não devemos nos preocupar com a questão do ter, que muitas vezes nós nos preocupamos, mas nos preocuparmos mais com a condição de ser um ser bom, de ser um ser paciente, benevolente, afável e dócil, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, no capítulo 9, tem a afabilidade e a doçura. É isso que Jesus espera de cada um de nós. E a espiritualidade espera a nossa contribuição. Disse-nos um benfeitor, certa feita, numa das reuniões em qual nós fazíamos parte, onde o presidente da Federação Espírita Brasileira, quando surgiu essa guerra aí da Ucrânia e da Rússia, que Ismael trazia uma mensagem de Jesus, pedindo aos espíritas, para vibrarem, não simplesmente fazerem uma prece, não que a prece não tenha valor, lógico, tem muito, mas que vibrássemos pela paz no mundo, porque a espiritualidade estava carecendo de elementos para trabalhar essa paz. E nós muitas vezes esquecemos disso, porque estamos, como Judas, interessados simplesmente em cargos, em funções, em condições materiais. E a espiritualidade espera de nós, Jesus espera de nós. Então, gente, obrigado pela oportunidade. Espero ter podido assim trazer a mensagem para vocês, parabenizar a casa pelo seu aniversário, aos trabalhadores. Vejo aqui meu amigo Seródio, de tantos e tantos anos no movimento espírita, né? Sempre estava na federação lá com Edson Caldeira, né? Com José Batista Feijó, com Edson Caldeira, Valdec Academo, grande trabalhador do movimento espírita, o meu querido Seródio, né? Fazendo parte desse momento. Isso me alegra muito,
de ver que vocês não desistiram e que estamos sendo exemplo para os novos que são tanto quanto às vezes meio preguiçosinhos. Não é o caso das meninas da Casa Chico, não. E lá na Casa Chico tem um bocado de menina que tem mais coragem do que a gente, porque elas também não dormem. Elas trabalham diuturnamente para que essa mensagem, e nem dos jovens daqui. Eu fiquei tão feliz que eu entrei aqui, tinha um garotinho aqui com uma obra Parnaso de Além de Tudo. Ele disse, eu vou ver se tem uma que tem uma página que tem um pouco menos de letra para poder olhar. Como ele disse, eu ainda não tenho condições de ler tudo isso, mas já nessas pequenas partes eu vou entender e amanhã eu vou estar aqui realizando tudo aquilo que o Cristo espera de cada um de nós. Muita paz, muita luz. Obrigado, gente, pelo convite e que essa casa continue prosperando. Qualquer coisa que precisar, nós da Federação estamos de portas abertas. Formação para evangelizador, na área de mediunidade, na área de atendimento espiritual e paz, na área de estudos, na área de artes, que foi uma maravilha essa criação da área de arte. A gente bota jovens de todas as idades, de 90 hoje em Garanhuns, tem uma jovem de 90 anos participando das atividades e dançando com a gente. Então, de fato, não está preocupado em determinadas cargos e funções, mas realizar aquilo que o Cristo espera de cada um de nós, e levar felicidade, de levar alegria, de levar uma mensagem que renove, que transforme. Esse é o papel de cada um de nós. Obrigado, gente. Um abraço. Muito bem, né? Que alegria, né? Poder ouvir uma mensagem assim tão estimulante e que nos faz refletir sobre a nossa vida, sobre como podemos melhorar, como podemos aproveitar melhor o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, né? Que foi muito bem colocado pelo nosso irmão Walter. Então, Walter, muito obrigado, né? Leve o nosso abraço para todos da Federação. É muito importante esse papel da Federação, né? Porque para quem está começando, a Federação Espírita ela não é um órgão que determina as para as casas funcionar. É um órgão que orienta, mas que dá o apoio, dá o suporte. É bem diferente. Não existe questão de hierarquias, né? E não precisa ser adéso. Sim. Se precisar, independente de qualquer coisa, nós vamos, ainda levando o povo de Caruaru para ajudar a gente. Olha aí, tá vendo? Porque assim, nem todo centro é adéso à federação, mas mesmo assim a federação dá o suporte. Não basta a casa querer aquele suporte, fazer o contato, né? E isso é muito bom. Por sinal, né? Essa questão da arte, eu estava conversando com sua filha, né? Dizendo que lá no evento em Garanhuns teve a parte de teatro, de música, então foi bem eclético mesmo, né? Então, pode depois pensar, não é, Mário? E trazer alguma coisa aqui para Caruaru, vamos ver se a gente combina. Lá, com as mensagens que eles escreveram, o Grupo Alvorada, a minha filha faz parte, compuseram uma música com letra e melodia. Ficou durante o evento? Durante o evento. Finalizou com essa música, com essa letra, feita pelas mensagens que as pessoas deixaram. Olha que legal, né? Então foi uma dinâmica, né? Dinâmica com arte. Aproveitou a dinâmica que bom. e fez uma música. Muito bom. Tá certo, gente. Então, só nos resta agora então agradecer. Tem alguns avisos para a gente dar, tá certo? Na semana que vem é a nossa última reunião de aniversário e teremos a presença do nosso irmão Newton José, que é lá do Bezerra de Menezes, já conhecido da casa, né? Vai trazer o tema Semeando com Alegria a lição de Bartolomeu. Um outro olhar aí sobre os apóstolos, né? Eu estou gostando muito desse. E coincidentemente o Emmanuel também tratou da Boa Nova esse mês, não foi? Parece que foi a gente sabe que não é coincidência, né? Havia uma necessidade da gente relembrar esses apóstolos. 160 anos do Evangelho, nada melhor do que a Boa Nova. Pois é. O Evangelho segundo o Espiritismo. Então pronto, então nós teremos na semana que vem nosso momento. O nosso estudo do Evangelho, que a gente faz o estudo do Evangelho de Marcos, segundo a perspectiva de Emmanuel, tá certo? Está sendo feito, vinha sendo feito nas terças-feiras à noite, ele está mudando e vai ser no próprio domingo, após a reunião, após o passe, tá? Então vai começar no dia 8 de abril, o encontro quinzenal. Oi? 7, desculpe, dia 7 de abril, obrigado. Dia 7 de abril, ele vai fazer a experiência com esse novo horário, tá? Um estudo bem interessante, quem quiser participar está convidado. A gente faz aquela reflexão em torno do texto bíblico, primeiramente, e depois a gente vai para a opinião de Emmanuel
Então é bem rico, tem sido bastante satisfatório, o pessoal tem gostado muito e aberto nossas mentes com relação a esses ensinamentos de Jesus, que às vezes são muito simbólicos, né? E a gente precisa mergulhar um pouquinho mais para entender essas passagens. Muito bem, temos o passe, daqui a pouco a gente vai ter o passe, quem quiser tomar o passe é só esperar um pouquinho, que a gente vai chamando, pode ficar sentado. E temos também, já que estamos falando em arte, temos o aviso aqui, nosso irmão Celódio está aí, temos um evento artístico. Será que você quer falar sobre o evento aqui? Venha falar aqui que o pessoal vem. Vamos ouvir a maior vozeirão de Caruaru aqui, por favor. Oi, gente. Bom, primeiro dizer da satisfação de estar revendo o Washington, já tem algum tempo que nós temos visto. E dizer da arte, né? O Emmanuel tem essa vocação, eu quero dizer assim, talvez na arte do teatro. Já tivemos algumas peças aí ao longo do tempo, mas agora estamos trazendo à nossa cidade uma produção de São Paulo, da produtora Rama Cria, uma adaptação da obra de Paulo e Estevão, que vai estar em Recife também, dia 27 e 28, agora lá no Teatro Barreto Júnior, e Caruaru, no sábado e domingo, dia 30 de março, às 18 horas, 20 horas, no Teatro do Sesc, e no domingo, 31, às 18 horas. Então, é uma reflexão, uma peça muito bonita, está numa turnê, aí já desde o norte, lá de São Luís, no Maranhão, e aí está passando o Recife essa semana, hoje está em Campina Grande, e, bom, amanhã é outra cidade e tal, e aí vai chegar aqui no sábado e domingo, tá certo? Estamos com uma promoção exatamente nessa situação do financeiro. Inicialmente eram R$80 a inteira e 50% na metade, e aí resolvemos beneficiar principalmente os espíritas, que é o público que, né, prestigia mesmo os eventos. Então, 50%, R$40, a meia para todos, até lá. Aí temos uma maquininha no Emmanuel de cartão, e eu não fora do ato aí quando foi sexta-feira à noite, digo, rapaz, quem sabe se a gente não pesca aí mais alguém, e aí estamos dividindo também no cartão em 2 vezes, e bom, seria mais isso aí, tá certo? E é uma oportunidade, porque não é todo o tempo que a gente traz um grupo, são 9 atores, é uma produção cara, e tem custo, a gente aluga teatro, tem passagem de avião, tem transporte de Recife para cá e daqui para até Aracaju, tudo isso é custo, além da alimentação e hospedagem. Então contamos aí com a oportunidade de vocês também prestigiarem de uma maneira muito forte de divulgar a doutrina espírita. O teatro ele tem essa capacidade também, né? Como toda a arte, mas o teatro a gente tem uma maneira que é o audiovisual. Então a gente está lá e vendo aí as mensagens. E aproveitando o Washington aqui, Alan, me perdoe só um pouquinho mais, e contar um fato. Nós tínhamos o Teatro Espírita, o TEC, Teatro Espírita de Caruaru, com uma peça, a Reconciliação, e vivíamos na época Valdec lá, desde mais antes dele, não me recordo agora se seu Gomes e tal, e a gente tentando ter o apoio da federação, né? Porque a gente era a 10, o primeiro centro a 10 em Caruaru e tal, Emmanuel, em 80, e aí nada. Aí um dia a gente está aí, apresentamos aqui em Caruaru diversas vezes, e nas cidades aqui circunvizinhas, Estado, Paraíba, Bahia, levamos também o trabalho para lá, e a gente queria ter o apoio da federação, assim. Aí chegou, sem a gente saber, no difusor das últimas apresentações, Severino Barbosa de Jaboatão. E chegou lá, e a gente não sabia nada. Quando estava no encerramento, na prece, aí ele se apresentou, né, com
vou usar um termo aqui, um olheiro da federação. E aí, emocionado, chorando muito, uma emoção muito forte, pelo que ele estava médium, né, um médium ostensivo, que estava presenciando ali durante a apresentação e naquele momento ali no final. Então, a partir daí abriram-se as portas para o grupo nosso em Recife, aí fomos até o Teatro Guararapes e tal, e aí graças a Deus estamos aí. Obrigado aí a todos. Alain. Ok, pessoal. Então, inclusive, se alguém quiser, nós temos os ingressos aqui, tá certo? Pois bem, então, tá vendo? Além de vozeirão, a memória viva do movimento espírita de Caruaru. Eu já disse a ele que ele escreveu um livro sobre essas histórias que tem aqui, é muita história, né? Pronto, muito bem. Então, para a gente encerrar, tá, gente? Agradecer a todos pela presença e vamos fazer nossa prece. Eu vou pedir nossa querida Mari, por gentileza, de fazer a prece de encerramento. Pode ser, Mari? Boa tarde a todos. Que possamos serenar nossas mentes, nossos corações, na certeza de todo amparo, da beleza desse momento que é refletir sobre a mensagem de Jesus. Agradecendo a Ti, Senhor Jesus, pela bela oportunidade que a doutrina nos traz, esse consolo, esse esclarecimento. Agradecendo pela reunião de corações em torno deste conhecimento, destes ensinamentos. E rogando a Ti, Senhor, que possamos tirar das nossas mentes e reverberar em nossos sentimentos, em nossos corações, todos os Teus ensinamentos, o Teu exemplo. Que possamos voltar para casa em paz e nutridos dessa palavra, tendo ela como uma busca constante em nossas vidas. Que a Tua paz e o Teu amor estejam sempre conosco. Assim seja. Sendo assim, pedimos permissão a Jesus para encerrar essa primeira parte dos trabalhos. Muita paz para todos.